Hoje estou aqui com Nestor Mendes Júnior, autor de 3 livros sobre o Bahia, Esporte Clube Bahia. Boa- Tudo bem, Nestor? Seja bem-vindo ao Arquibancada Futebol Clube. Para nós é um prazer lhe receber aqui. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, os amigos da Arquibancada Futebol Clube. É um prazer estar falando com vocês aí, batendo esse papo sobre o Esporte Clube Bahia, né? Esse clube nascido em 31 e que completou 92 anos, né? E rumo ao centenário em 2031. Prazer falar com vocês todos aí. Galera, para quem não sabe, o Nestor Mendes Júnior é um jornalista e escritor muito conhecido no estado da Bahia. Ele já escreveu 3 livros sobre o Esporte Clube Bahia, que é a paixão, né? Uma das paixões dele, né? Relacionada a clube de futebol, é o Bahia. E eu vou fazer a primeira pergunta para você, Nestor. Como surgiu a ideia de fazer o terceiro livro relacionado ao Bahia, a história do Bahia? Olha, o primeiro livro foi de 2001, era dos 70 anos, né? Aí a gente participou dos movimentos pela democracia no Bahia, o Bahia vivia uma ditadura de pelo menos uns 30 anos, né? E a gente trabalhou muito para isso, né? Para mudar. Para você ter ideia, era um clube que tinha 150 sócios. Hoje o Bahia tem 50 mil sócios, né? Os caras controlavam as indicações no bolso do colete, né? Pra você ter ideia, tinha 300 conselheiros e 150 sócios pagantes. Então era uma vergonha. Você imaginar quanto prejuízo o Bahia teve ao longo desses décadas aí, 30, 40 anos, quando podia ter, se não 50 mil, 20 mil, 30 mil sócios, né? E não tinha porque os caras controlavam. Então, o Bahia tinha 150 sócios. Então, a gente trabalhou, lutou por isso. Então, o primeiro livro é de 2001, que são 70 anos. Em 2014 eu fiz o segundo, que é essa, quando a gente conseguiu a democracia, o voto direto do sócio para escolher o presidente, né? Que é o Nunca Mais, que coroa essa luta que terminou em 2013 com a eleição direta. E agora, nos 90 anos, ia atualizar o livro dos 70. Só que eu resolvi, pelo material que tinha, resolvi fazer um novo livro, que é O Bahia, Minha Paixão, que aproveita muito material dos 70 anos, do livro de 2001, mas ele tem um enfoque novo, ele busca, a pesquisa aumentou, né, e também os capítulos. O capítulo 2, por exemplo, que trata do ano a ano, virou uma espécie de almanaque com todas as temporadas de 2032, né, porque 31 tem um capítulo especial, e 32 até 2021, que é o último ano do trabalho da pesquisa. Então, eu acho que é um livro novo nesse aspecto, né? Ele passou a ter esse almanaque no capítulo 2 que é ano a ano, contextualizando também é, a trajetória do Bahia, a temporada do Bahia e o que acontecia na Bahia, no Brasil, no mundo. Então, acho que é um livro novo nesse sentido. E a pesquisa, 3 anos a mais, além do que eu já tinha feito em 2001, e eles, ao longo desse tempo, estão recolhendo material, guardando material. E aí, mais 3 anos e o livro saiu. Era para sair no final de 2020, né, para lançar em 2021. Não deu tempo, porque a série de problemas de atraso, a própria pandemia também atrapalhou muito. O design gráfico, que é Alan Maia, teve um problema também. Aí acabou, esse livro ficou praticamente adiado um ano, saiu, era para sair em novembro de 21, saiu em dezembro de 22. Mas eu acho que É, é, Nestor, e para quem quer comprar o seu livro, o último lançado, ah, o último livro lançado sobre o Bahia, onde pode encontrar? Em qual loja online, em qual loja física pode encontrar o seu livro? olha, ele está na plataforma Amazon, Bahia Minha Paixão, está na plataforma Amazon e também
no www.casadotricolor.com.br, que é uma loja aqui de Salvador, especializada em produtos do Bahia, que também pode adquirir, mas está na Amazon, qualquer pessoa pode adquirir na Amazon Vivo. E aí aqui em Salvador está na venda física na Casa do Tricolor e também em algumas livrarias também. Então, galera, para quem gosta de futebol, gosta de histórias sobre clubes de futebol, é uma oportunidade enorme de fazer uma busca na Amazon ou quem mora em Salvador, aproveitar o que o Nestor acabou de falar, ir em alguma loja física, a loja física que ele acabou de citar, e comprar, adquirir o seu livro, escrito por Nestor Mendes Júnior. Como surgiu. Exatamente. É, exatamente. Como surgiu a sua paixão pelo Esporte Clube Bahia? Vinícius, essa história começa menino, né? Como todo menino que começa a gostar de futebol, né? De brincar de futebol e depois de gostar de um clube. Meu pai, a gente morava no interior da Bahia, né? São Sebastião do Passé. Meu pai já era torcedor do Bahia, viajava, ia aos jogos do Bahia, né? O Bahia jogou na década de 70 em Aracaju, porque a Fonte Nova estava em reforma, né? Ela só tinha um anel, ela passou a ter dois anéis de arquibancadas. E aí o Bahia foi jogar o brasileiro em Aracaju. E meu pai acompanhava esses jogos, eu era menino ainda, em 70 eu tinha somente 8 anos, mas já era interessado no Bahia, né? Ouvia os jogos, e aí aumentou a paixão, menino ainda, de ouvir jogos pelo rádio. Minha mãe tinha um crucifixo que eu botava no peito e ficava rezando para o Bahia não perder. Isso já nos anos 70, 71, com 8, 9 anos, 10 anos. E aí foi isso. Depois fui morar em Salvador em 78, morei pertinho da Fonte Nova, né? Acho que foi uma das coisas. Fui morar numa pensão e acho que pedi a meu pai para morar no. Era perto da escola em que eu ia frequentar, mas também era perto da Fonte Nova. Então, aí passou a ser diversão praticamente de toda semana, né? No meio da semana e nos fins de semana, assistindo aqueles jogos daqueles campeonatos brasileiros de mais de 80 clubes, aquelas coisas todas. Jogos com chuva, né? Salvador é frio e é fria e chove muito nessa época de junho, julho, agosto. Então ia para Fonte Nova, às vezes dia de quarta-feira de noite, com um aguaceiro, um frio, porque a Fonte Nova ela é aberta, né? Então quando esfria, quando bate um vento frio, sai de baixo. Aí começou essa história toda. Me formei em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, fui trabalhar no Correio da Bahia, meu primeiro emprego, um jornal aqui baiano. E aí fui trabalhar em esportes. Primeiro cobri os clubes do interior, depois acharam que eu tinha algum jeito, escrevia bem, fui cobrir o Bahia. Aí fiz uma reportagem, o Bahia, isso foi 83, 84. O Bahia estava numa situação muito ruim, né? Muito mal gerido, sempre foi muito mal gerido. E aí eu fiz uma matéria, o Bahia estava mal, muito mal posicionado nas disputas, essa coisa toda. Nada, matéria jornalística mesmo, é só retratando a situação do Bahia. Mas isso levou o Paulo Maracajá, a direção do jornal, para pedir minha demissão, né? Pedir minha cabeça. Aí ou me retratava, ou fazia uma entrevista com ele, ou ia demitido. Aí eu disse, não, pode demitir. E aí saí da editoria de esportes, mas aí quando eu fui me apresentar no departamento pessoal, isso foi numa sexta-feira, quando eu me apresentei na segunda, você tem talento, não sei o quê, você topa ir para a editoria de cidade. Eu fui para a editoria de cidade, acabou minha relação com o jornalismo esportivo diretamente, né? Mas aí fui militar nessa coisa do movimento de oposição, né, pela democracia no Bahia, pela liberdade no Bahia. Fiquei nisso. Já não tinha mais muita chance mais de jogar bola. Nessa época ainda podia, tinha idade para isso, mas
Eu tinha uma miopia altíssima e não tinha condições. Depois é que eu fiz uma cirurgia de correção da miopia, mas já não era mais tempo de jogar. Então, o que é que você pode fazer pelo seu clube, né? Você pode escrever, pode contar essa história, que é uma história belíssima, né? De um clube nascido em 31 e que galgou rapidamente as posições de clube da massa, de clube popular da Bahia, né? Foi campeão no primeiro ano, em 31, e aí se consolidou como grande clube popular da Bahia. Então a história é um pouco isso. Aí eu disse, tinha um livro de 1940, da década de 40, de Haroldo Maia, que contava os 10 primeiros anos do Bahia. E depois tinha uma publicação dos anos 70 de Newton Calmon e Carlos Casais, jornalistas também, que contava um pouco da saga do Bahia até o final dos anos 60, início dos anos 68, 69. E depois não teve mais nada, tinha um hiato aí de, de pelo menos uns 30, 40 anos que não se contava nada da história do Bahia, né? Principalmente as gerações mais novas não sabiam nada. Entrei, eu me lancei o desafio de escrever essa história. Eu comecei a trabalhar, a pesquisar. O primeiro livro, em 2001, foram mais ou menos uns 3 a 4 anos de trabalho. E aí saiu em 2001. E depois, esse da democracia em 2014. E agora, Bahia Minha Paixão, que é um livro que conta os 90 anos da saga do Bahia, né? Eu acho que, assim, é um novo livro porque ele tem uma concepção diferente do primeiro, ele tem uma abrangência muito maior, uma fonte de pesquisa muito maior também. Então, acho que é por aí. Qual é a contribuição que eu podia dar ao Bahia? Acho que escrever, contar essa história, que é uma história realmente muito, muito rica, né? Claro que todos os clubes têm essa história, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas a história do Bahia é muito interessante, né? É o primeiro clube campeão brasileiro, né? Em 59, desbancando o Santos, que talvez seja o maior time de todos os tempos, né? No mesmo Time, nível de Barcelona, de Real Madrid, né? Do Manchester City agora de Guardiola, talvez. Mas era um grande time e o Bahia ganhou em 59, né? Um campeonato, foi o primeiro campeonato brasileiro organizado de fato, porque a Conmebol instituiu a Copa Libertadores, que ia ter a sua primeira disputa em 60, como efetivamente teve. E aí o Brasil precisava indicar o campeão brasileiro para disputar a Libertadores. Rapaz, a tarefa de... é, galera, não se esqueça de se inscrever no canal Arquibancada Futebol Clube no YouTube. É só digitar lá na barra de espaço do YouTube Arquibancada Futebol Clube e clicar na palavra inscrever-se e tocar o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos novos. Inclusive o vídeo que eu tô gravando agora com o Nestor Mendes Júnior. Nestor, para a gente fechar nossa conversa, escale de 1 a 11 jogadores do Bahia de todos os tempos e um técnico da sua preferência. Ó, eu vou começar pelo treinador, que é muito fácil, né? Evaristo de Macedo. Eu acho que está completando, inclusive, 70 anos agora. Talvez seja o treinador mais importante da história. Foi campeão brasileiro em 88, né? Bicampeão brasileiro pelo Bahia em 88. Sem dúvida, é o treinador, não só pelo título, mas pela sua capacidade, pela sua qualidade técnica, né? Foi ídolo do Barcelona, ídolo do Real Madrid, ídolo do Flamengo, e como treinador no Bahia é referência mesmo, né? Embora o campeão de 59, Genil, tenha sido também um ótimo treinador, né? Mas eu acho que Evaristo Marcelo é um treinador.